o Dr. Rodrigo, né, da Glau e Machado, tem por formação, ele é cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese e hemodinâmica pelo Instituto do Coração, INCOR. Sua atuação profissional é realizada no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, né, e no Hospital Samaritano de Higienópolis, São Paulo. O tema de sua palestra é Desafios na Educação Continuada na Era das Redes Sociais. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, né? Muito obrigada, gostaria de agradecê-lo por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Boa noite a todos. Vou compartilhar minha tela. Tudo ok? Está aparecendo? Sim, tudo ok. Então, tá bom. Bom, agradeço aí a comissão organizadora pelo convite. E não somente pelo convite, senão de me dar um tema tão gostoso de falar, que é redes sociais, mídias sociais, e trazer um pouco para vocês, um pouco da minha experiência que eu tenho com as redes sociais, voltada para a hemodinâmica. Então, acho que redes sociais hoje, quase 100% da população tem alguma rede social, até se a gente considerar o WhatsApp como uma rede, uma mídia social. Então, é algo que tem um impacto muito importante no nosso dia a dia. Para falar um pouco do impacto das redes sociais de maneira geral, o Brasil, hoje, ele é o terceiro país em que as pessoas mais passam tempo em aplicativos, e os aplicativos mais usados nos smartphones são as redes sociais. Em média, o brasileiro, visto isso em pesquisa, nessa agência Brasil, passam em média quase 4 horas por dia usando alguma rede social. O Brasil, nesse quesito de redes sociais e uso de smartphone e mídias sociais, só perde para a China e para a Indonésia. Hoje estamos em terceiro lugar. Segundo algumas projeções de algumas pesquisas, a gente, levando em conta a expectativa de vida do brasileiro, que é de quase 76 anos hoje, calcula-se que o brasileiro passa quase 41 anos na internet, navegando na internet. Isso é quase que 54% da nossa vida. Então, é muito tempo. Segundo alguns sites americanos, as mídias mais usadas é o YouTube, o Facebook e o Instagram. Trazendo um pouco de dados ainda sobre o Brasil é um dos principais países para as plataformas de redes sociais. Hoje, o Brasil está na segunda posição do WhatsApp, nesse ranking mundial, com mais de 108 milhões de usuários ativos. Só perde para a Índia nesse quesito. No Instagram, o Brasil fica em terceiro lugar nesse ranking mundial, só atrás dos Estados Unidos e da Índia. E no Facebook, o Brasil é o quarto. Então, o brasileiro gosta muito de redes sociais. E isso é um dado importante para a gente, para saber como podemos chegar e como podemos usar em cada área de cada pessoa. Terceiro país no mundo em usar redes sociais. Eu acho que tem algum microfone aberto, tá dando retorno. Fechei. Ah, ótimo. Até como exemplo, eu trouxe o meu celular aqui para demonstrar que eu passo bastante tempo aí nas mídias sociais. O tempo médio do meu celular, isso foi um print de ontem, eu uso 5 horas e 40 minutos por dia o celular desbloqueado, isso nos últimos 7 dias. E o tempo que eu mais passo nesses últimos 7 dias foi o WhatsApp disparado 10 horas nos últimos 7 dias e o Instagram 9 horas e 36 minutos. Isso mostra que a gente hoje incorporou as mídias sociais não somente como prazer, aquele momento que eu não sei o que fazer, entrar numa mídia social, senão que a gente incorporou para trabalho, para educação, para notícias. Hoje a gente usa em todos os momentos as mídias sociais. Até nessa pesquisa foi perguntado para os usuários por que você usa ou para que você usa as redes sociais, e 36% dos pesquisados falou que é para se manter atualizado. 35% dos usuários
Falaram que era para ver se tinha alguma coisa engraçada, alguma coisa legal para fazer. E uma coisa que eu achei interessante, 27% dos usuários usam as redes sociais para comprar algum produto. Então, para pesquisar sobre algum produto ou fazer a pesquisa de algum produto que está procurando nas redes sociais. Então, isso mostra o poder das redes sociais no nosso dia a dia, no nosso entorno, e algo que está super palpável, algo de graça no nosso smartphone que todo mundo tem hoje. Bom, e trazer isso um pouco para a nossa realidade hemodinâmica nas redes sociais. Hoje, se a gente usar essas palavras, hashtags, usar em qualquer uma dessas mídias sociais, Instagram, Twitter, vai aparecer um monte de coisa de hemodinâmica. Aí que está, né, o pulo do gato para a gente tentar fazer essa captação de pessoas na área da educação e tentar cada vez mais difundir o conhecimento um conteúdo que tenha um impacto, né, para toda essa galera que trabalha na área da saúde e ainda mais na hemodinâmica. Vou contar um pouquinho da minha experiência, né, com as redes sociais. Em 2019, quando eu era residente do INCOR, de hemodinâmica, surgiu uma ideia espontânea de criar uma rede social. Na época foi o Instagram, e para demonstrar um pouco da nossa rotina, a ideia inicial era valorizar a nossa residência, mostrar o quão rico de casos clínicos, terapias avançadas, e difundir isso para todo mundo. Quando eu entrei na residência do INCOR, por praxe, te falam quais são as melhores escolas para você fazer uma boa residência. Mas você tem poucos dados e não sabe de fato como que funciona lá dentro. Então, a minha ideia era difundir um pouco a nossa rotina e mostrar para todo mundo que valia aquele esforço de entrar naquela residência porque tinham bons casos interessantes, e a rotina valia a pena. Bom, começamos lá em 2019, captando casos que eram da nossa rotina, do dia a dia. Aqui deixei um print dos primeiros casos que a gente postou. Então, a gente fazia uma maneira bem divertida. Começamos com as primeiras publicações, sempre prezando qualidade das imagens, conteúdo científico elevado, fonte confiável e de fácil entendimento para todo mundo. Era um desafio, porque o nicho da hemodinâmica não é tão grande, e, ao mesmo tempo, a gente queria ampliar nosso público-alvo, não somente como para hemodinamicistas, médicos hemodinamicistas, senão que para a enfermagem, para o técnico de raio-x, para o cardiologista clínico, para o residente de cardiologia, para o clínico geral. Então, a gente queria difundir a nossa prática e tentar facilitar o que a gente via no dia a dia, que muitas vezes a gente acha que algum conteúdo é um bicho-papão, até que a gente aprende e vê que não é fácil de aprender. Então, começamos com nossos primeiros temas: coronária anômala, bifurcação, dissecção espontânea. Eu tinha dificuldade de entender a dissecção espontânea quando estudava clínica médica para provas de residência de cardiologia, não conseguia entender. E aí, através desses posts, a gente conseguiu facilitar o entendimento com imagem, ilustrações, e o mais legal, que antes das imagens, da explicação, a gente dava o caso clínico. Então, era um desafio para quem já tinha um certo conhecimento. E com o passar do tempo foi legal, porque a gente foi também se aprimorando, né? E começamos a avançar aí nas nossas publicações, começamos a desmistificar alguns assuntos, né? Como imagem intravascular, OCT, AIVOS, FFR, DFR, a fisiologia de obstrução para avaliar a gravidade, coisas que parecem, os nomes já são difíceis, né? Os nomes são difíceis. A gente tentou facilitar o entendimento de tudo isso e a gente foi vendo que foi tendo uma boa aceitação. Sempre fomos elevando o conteúdo, o nível, e sempre com uma linguagem mais facilitada para todo mundo.
Até que então criamos um canal de comunicação, o Telegram. Hoje somos 228 membros, tá? Lá tem médico residente, médico hemodinamicista formado, clínico geral, cardiologista, enfermeiro, técnico de raio-x, e ficou bem bacana. Começamos a ajudar o pessoal, a gente viu que tinha uma defasagem na área educacional da hemodinâmica. É de conhecimento que a prova de título de hemodinâmica é muito difícil de passar, apenas em torno de 25% a 30% dos que fazem a prova aprovam, consta de 3 etapas, e começamos a ajudar todo esse pessoal aí que a gente vimos que tinha aí um horizonte para crescer. Através de perguntas, a gente fazia enquetes com as perguntas das provas de anos anteriores e depois explicávamos a resposta correta através de resumos, tabelas, e com isso conseguimos montar um cronograma de estudo para o pessoal. A gente recebeu aí de maneira prazerosa, né, um feedback positivo. 53% daqueles que responderam a nossa enquete lembraram da gente na prova de alguma coisa que a gente ensinou com o passar do ano, então isso foi legal. A gente conseguiu captar o que estava mais difícil do entendimento, né, daqueles alunos, por que eles estavam com tanta dificuldade, porque o índice de reprovação é tão alto. Então, com isso, estamos conseguindo várias ferramentas para ter um crescimento também, conseguir proporcionar um material cada vez melhor. A gente criou também um grupo de elaboração de recursos para a prova de título. Como toda prova muito difícil, existem aquelas questões que são polêmicas, né? Ou estão com acertativas erradas. Então, elaboramos uma lista aí de recursos. E a verdade foi bem gratificante. Aí recebemos vários feedbacks positivos. E hoje, aí com orgulho, a gente, nesse nicho muito específico, né, a gente conseguiu aí atingir um número expressivo aí de 3.000 seguidores, e o nosso orgulho, nossa alegria nem é tanto pelo número de seguidores, senão que hoje a gente sabe que criamos um conteúdo, prezamos o conteúdo de alta qualidade, né, com informação atualizada e fontes confiáveis, né, e uma linguagem mais adequada, que a gente sabe que nem sempre é fácil. Bom, esse foi um pouquinho aí da minha experiência com as mídias sociais. Deixo aqui o QR Code da nossa página do Instagram. Estão todos convidados para seguir a gente aí. Estamos com grandes projetos. Espero que futuramente eu venha trazer aí novas conquistas e vamos ver. Fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Então, a Juliana, deixa eu ver onde está a Juliana. Oi, Lu, tô aqui. Oi, Ju. Ju, falar sobre essa parte da internet, você também tem bastante experiência sobre isso. E dentro desse contexto, a gente observa o quanto que esses canais que foram criados no Instagram, no YouTube, o quanto que ele vem contribuindo também com o ensino, né? Porque o ensino ele não vem só de forma com itinerários, ele também pode vir fragmentado. O exemplo disso foi o que o doutor acabou de dizer para a gente, né? Tem alguma pergunta que você gostaria de estar fazendo para o doutor Rodrigo? A minha eu vou guardar para depois. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, é um prazer poder participar mais uma vez desse simpósio promovido pela Inovença. Parabéns pela iniciativa, Lu, e pela organização. Eu sigo a página aí do Dr. Rodrigo, né? Parabéns pelos conteúdos, gosto bastante.
Eu também tenho uma página em hemodinâmica, e assim, a gente vê o quanto é interessante essa troca, né? A gente percebe que consegue inspirar pessoas, de certa forma, produzir também conhecimento científico, educação em saúde. E claro que existe todo um cuidado, como o doutor Rodrigo falou, a linha bem tênue em relação ao que a gente pode ou não fazer, o que é ideal ou não. Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas eu acho que é uma ferramenta assim, essencial e é um caminho sem volta, né? Eu percebo que hoje até os médicos e outros profissionais que condenavam essa questão das mídias sociais, achavam que, não vou entrar nunca nisso, hoje estão aos pouquinhos se inserindo, porque realmente é o mundo digital, né? É a forma de comunicação rápida e é uma referência que a gente tem ali para uma busca sobre um trabalho, sobre um conteúdo, sobre um profissional. Então, assim, eu gostaria de parabenizar e acho muito bacana, é uma coisa que me empolga bastante, quando a gente também vê o reconhecimento das pessoas, né? Quanto a gente consegue ali, nem que saiba de forma fragmentada, como a Lô falou, conseguir transmitir um pouquinho do conhecimento. É Sim. verdade, eu te sigo, Juliana, aí também, parabéns pelo seu conteúdo. Obrigada. Isso que você fala, né? É gratificante, porque só quem faz esse tipo de publicação, mexe com redes sociais, sabe o trabalho que dá também. Com E certeza, a gente fica não pensando é, em todos os detalhes. não é apenas jogar informação lá, né? Tentar jogar. A gente prezava muito por isso, de quando ia levar um caso clínico, não é fazer aquela filmagem da tela, quando você vai filmar a tela da hemodinâmica, a gente pegava, colocava um pendrive, editava imagem por imagem, colocava o nosso logo. Então, assim, para levar realmente uma imagem diferenciada e o conteúdo também, sempre tentar enxugar o máximo possível dos livros e trazer um conteúdo mais mastigado e que para todo mundo possa entender, né? Que é o que a gente gostaria de ter, né? Quando estava na parte da residência, estudando também. Então, é isso Sim, aí. sim. Hoje nossas publicações são reflexo daqueles velhos caderninhos de anotações da época do estágio, da residência, né, dos primeiros trabalhos, dos primeiros procedimentos. Eu tenho muito isso. E como você também citou, a hemodinâmica, a gente tem essa carência, né, em relação ao conteúdo. Pelo menos na parte de enfermagem, a gente tem bastante. Sim. Então, não há muitos livros, a gente não tem muito acesso à informação, às vezes é mais voltado para a área médica, a gente tem que extrair um pouco do que a gente quer ali. E nosso papel, assim, enquanto profissionais que faz esse tipo de trabalho, é de muita responsabilidade, porque a gente está publicando algo que a gente sabe que hoje em dia uma publicação viraliza e pode virar a verdade absoluta, né? Seu nome que está ali, né? Sua imagem, então é algo de muita responsabilidade, dá trabalho, mas como você falou, é um prazer muito grande ver que as pessoas agradecem, falam, né, que ajudaram de certa forma em relação a um procedimento, a um trabalho, até uma entrevista de emprego. Então, acho que essa é a melhor parte e você acaba também aprendendo muito. A gente acaba tendo que estudar algumas coisas, relembrar alguns assuntos. Então, é muito legal. Sem dúvida. Uma coisa assim, eu sempre me atento muito e às vezes me preocupa é que da mesma forma que existem profissionais, né, que são realmente comprometidos e possuem aquele conhecimento, a gente também é aqueles que acham que possuem o conhecimento. E às vezes a gente pode ter algum perigo nisso, porque o aluno, a partir do momento que você está assistindo qualquer coisa, você se torna um aluno, né? Então, você toma aquilo como verdade. E se você grava aquela informação equivocada, você pode levar aquilo para o resto da sua vida e, às vezes, debater coisas que... Ou que pega um vídeo que já está muito ultrapassado também, né? As coisas evoluem. A gente tem, por exemplo, quando a gente descobriu o átomo, ele era indivisível. Daí foram ocorrendo evoluções e nós fomos vendo que existiam muito mais partículas do que a gente imaginava ali dentro. E assim também é com todo o conhecimento. O conhecimento ele passa por processos evolutivos, não só a maneira pela qual a gente se utiliza para transferir o conhecimento, mas o próprio mecanismo, né? A gente vai descobrindo mais coisas. Quanto a isso, doutor Rodrigo, o senhor já teve algum episódio assim de alguém com uma informação equivocada que precisou ser corrigida por algum contexto? Ah, sim, com certeza. A gente tem muita mensagem em inbox que o pessoal pergunta algumas coisas, né?
igual a Juliana falou, às vezes a enfermagem tem uma carência de alguns cuidados com evidência, embasamento, não tem livro publicado para alguns cuidados como da pulseira radial, local de acesso. Então, a gente recebe do Brasil inteiro, como que faz o curativo quando não tem a pulseira, o tempo de compressão da artéria femoral. E às vezes a gente recebe algumas informações ou feedbacks falando, meu serviço faz assim. E a gente explica a maneira correta. Então a gente vê que muitos lugares fazem de maneira errada. Então isso aí é até legal também, porque criou-se um meio de comunicação que a gente está ali, não que a gente está... Algumas coisas a gente não tem resposta, a gente procura e tenta achar a melhor resposta possível, mas é gratificante de você levar a melhor conduta para uma pessoa que está fazendo errado, ou muitas vezes a gente vê agora, a gente fomos um dos primeiros em fazer a parte médica, né, uma página do Hemodinâmica, e às vezes agora a gente vê que está crescendo, tem outras páginas, né, então a gente sempre se preocupa com o que a gente vai postar. Uma de ler isso, de não levar uma informação errada, e é muito difícil, ainda mais algumas coisas mais complexas, né, que são mais específicas, por exemplo, interpretação de imagem, né, intravascular, que tem que ter uns certos cuidados. Então, sim, a gente vive isso, Lu. Né? Ju, tem alguma pergunta? Eu acho que é isso, não é pergunta, é só parabenizar mesmo, gostei muito da explanação do Dr. Rodrigo, trouxe pontos bem relevantes e que eu compactuo da mesma opinião, acho muito bacana e realmente é uma carência, como você falou, na área de enfermagem, então, em hemodinâmica, a gente tem pouca evidência, o que a gente tem é da experiência de cada um, né, como você falou, aqui eu faço assim, em tal serviço eu faço de outra forma, e assim a gente vai se complementando, então, a rede social tem esse poder de conectar as pessoas, né, de trazer uma informação rápida e de nos apoiar uns nos outros para fortalecer o conhecimento da nossa área. Sem dúvida. Eu vejo assim que então vocês são os pioneiros do hoje, né, da nova era moderna do ensino aí, de parte do ensino que nós temos nessa área, né, de hemodinâmica e radiologia intervencionista. Às vezes as pessoas até me perguntam assim, falam assim, por que você faz redundância de falar hemodinâmica e radiologia intervencionista? Nós estamos num país que o conhecimento ele não é tão bem difundido, né, assim, então tem muitos lugares que tem o setor como hemodinâmica, não compreende que a hemodinâmica está contida na radiologia intervencionista. Então a gente prefere redundar para que todos entendam o que a gente está falando, né? Até a gente poder chegar daqui uns anos e falar simplesmente radiologia intervencionista e todo mundo saber que está tudo isso englobado. Como o próprio doutor Rodrigo falou, não é tão difundido assim os conhecimentos, a gente tem pouco material, né? E a Inovença ela veio para fazer esse diferencial, o doutor Rodrigo está aí, doutor Ricardo, a Ju, que já participou em outros eventos conosco, né, Juliana? Juliana é enfermeira. Deixa eu apresentar a Juliana, porque eu já chamei ela para pergunta, vou fazer ao contrário, agora me perdoa, Ju. Imagina. É que a gente também fica nervoso, parece que a gente tem anos de experiência, mas a gente também se atrapalha um pouco. A Juliana ela é enfermeira, especialista em cardiologia, hemodinâmica, com especialização em auditoria e gestão de serviços de saúde, né? Ela atua como coordenadora de enfermagem do Serviço de Hemodinâmica do Hospital da Bahia, da Rede DASA, e é presidente também do Departamento de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Ju, é um prazer ter você aqui com a gente, né? A gente sabe dos seus compromissos, quanto que você também é disputada. Imagina, o prazer é todo meu, muito bom. Sempre ter oportunidade, assim, de conhecer novos colegas, trocar experiências e aprender. É muito bacana. Muito bem. Quer fazer mais alguma colocação? O doutor Ricardo quer falar alguma coisa a respeito das mídias sociais? Não, acho que acrescentar nada ao que já foi dito. De fato, acho que só apenas facilitou parte do meu trabalho, porque a minha apresentação foi de onde nós partimos, e agora nós já sabemos onde chegamos e para onde nós vamos, né? Então, eu acho que esse tipo de formato de comunicação entre as pessoas, quando bem utilizada, claro, ela obviamente enriquece e dá oportunidade para que
as pessoas troquem experiência, corrijam, eventualmente, erros de percurso, mas, acima de tudo, criar nichos de conteúdo, né? De abastecer com conteúdo, com evidência, né? E que isso sirva, obviamente, para a formação. Essa história do caderninho é verdade, nós temos uma outra maneira, né? De você registrar a tua experiência e comunicar. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade de informação, então, o conteúdo é muito valioso. E a gente sabe que estamos assim distantes, mas estamos muito próximos, né? Utilizando uma mídia atual, né? Estamos distantes no espaço, porém, isso não nos faz distantes. E em ambiente assim mais doméstico, obviamente, isso é enriquecedor. Você veja que no período pandêmico, isso foi impulsionado demais, né? Porque as pessoas não podiam mais viver em comunidade aberta e isso criou oportunidade para que cada um expusesse o seu ponto de vista, o seu conteúdo. Isso tomou uma dimensão que passou muito mais a um patamar muito mais complexo. Você veja que hoje administrar uma mídia social, quando você tem o rigor de criar conteúdo de qualidade, que tem até um comportamento semi-profissional, isso dá trabalho, né? Mas isso é um Lego, na minha maneira de ver, né? Cada um vai trazendo suas pecinhas, tem que ter um moderador, tem que ter um organizador, tem que ter um mentor, alguém que se dedique a organizar todo esse processo, mas todos começam a ganhar. E você veja que hoje é impossível você não receber posts de alguma reunião, de algum hospital, em algum momento, qualquer que seja no Brasil, é só você se vincular, está aberto, até porque ela é muito democrática, né? A gente nunca recebe um não. Eu acho que isso tem um outro aspecto importante. Na área médica, a gente tem como tradição, a gente tem esse tipo de formato, né? De criar conteúdo, de criar oportunidade para que as pessoas conversem, porque conversar é o meio mais fácil para se tomar condutas corretas, mas isso abriu oportunidade para as outras profissões, que nem sempre tinham voz para que isso pudesse ser colocado no dia a dia. Então, a gente vê que na área de enfermagem, na área técnica, áreas que estariam um pouco distantes entre si, isso aumentou tremendamente o poder de comunicação. E a gente sabe que o dia a dia é muito pesado no trabalho. Nem sempre a gente tem uma oportunidade de criar um conteúdo que possa, a qualquer momento, você acessar e aprender. Eu acho que nós estamos num mundo muito interessante, né? Perigoso em alguns aspectos, porém muito interessante se bem utilizado, né? Eu acho que... Verdade. Doutor Rodrigo, a gente tem uma pergunta aqui do Sérgio Scalda Ferri. Ele primeiro diz, né, prazer em vê-lo. Em sua opinião, como utilizar as redes sociais na educação continuada? Olha, isso daí está sendo um desafio para a gente. É como o Dr. Ricardo falou, são passos, né? E até criar conteúdo, ainda mais para a gente que a hemodinâmica é uma rotina pesada, né? Então a gente às vezes sai cansado no final do dia porque recebe radiação com aquele chumbo e você chegar no final do dia ter que produzir conteúdo e ainda conteúdo que você está passando para outras pessoas que tem que ser de qualidade, então não é fácil. Então a gente colocamos alguns objetivos, mas objetivos que a gente consegue cumprir. Quando eu falo com meus companheiros, quando a gente vai dar um seguinte passo, a gente pensar muito bem, porque eu não gosto de fazer uma coisa mal feita e também não gosto de prometer e não entregar. Então, temos planos de futuramente fazer um curso preparatório, principalmente para a prova de título. Isso é uma maneira aí de uma educação continuada. E a gente tem pensamentos aí, projetos de fazer outros cursos na área da cardiologia intervencionista. Então, até como manuseio de balão intra-aórtico, console, monitorização dentro da hemodinâmica, paciente crítico, paciente grave. Então, a gente temos alguns projetos. Não demos o seguinte passo ainda, porque a gente acha que a gente está em um outro patamar ainda, estamos em crescimento, tem que solidificar um pouco melhor, mais a equipe. Mas, sim, é um projeto que eu acho que todo mundo que tem esse sonho, primeiro, você tem que não partir logo de cara
para o final, senão que você primeiro tem que criar bagagem, experiência, criar um produto e depois vender o seu produto, não é sair vendendo o seu produto. De qualquer forma. Então, primeiro que eu acho que todo mundo que deseja entrar nesse caminho é primeiro se capacitar. E um dia que você tenha um produto diferenciado, que pode ser um conhecimento, por exemplo, um conhecimento, uma maneira de difundir um conhecimento. Hoje eu cito, se eu falar o nome todo mundo conhece, que é o Cardio Papers. Hoje eles são unânimes no Brasil, tem até outros, mas eles criaram uma linguagem que é deles, eles são absolutos. Então, eu acho que é isso, parte primeiro de todo um processo de crescimento. Então, tem que saber quando dar cada passo. Com certeza. Na verdade, a página já é um caminho, né? Você está plantando aí, na verdade, uma semente, tem lá seus seguidores, pessoas que te apreciam, você está conquistando o seu público, gera uma confiança ali no conteúdo compartilhado, são pessoas que vão engajando ali, e naturalmente isso vai acontecer, as pessoas começam a perguntar, né? Você não vai lançar algum curso? Você tem algum curso online? Isso é uma pergunta que eu recebo muito. Então, como você falou, é uma construção, porque você vai amadurecendo, você vai entendendo as necessidades do seu público, né? Vai vendo o que é que mais atrai, o que é mais interessante. Quando você lançar esse produto vai se vender automaticamente. Você não vai precisar fazer muito esforço, porque já tem ali o seu público